Fala, turma. Falar aqui hoje do PVB11, saiu o relatório do fundo. Vamos dar uma olhada ali na situação do fundo. Fundos do segmento de lajes, talvez alguns não saibam, mas eu não sou muito fã. Na verdade, eu não gosto, para dizer a verdade, não tenho nenhum fundo do segmento de lajes. Acho que é um segmento bem complicado num país como o Brasil, que vive de altos e baixos aí na economia, mas enfim, né? Tá aqui o fundo, possui bons imóveis, não dá para negar. Só que a vacância está alta, né? E pode ficar ainda mais alta. Então vamos dar uma olhadinha aqui no fundo e ver o que nós temos de novo aqui no fundo. Vou pular toda essa parte que é o resumo do fundo. Aqui o fundo ele teve um resultado de 0,47, então a gente vê que ele usou mais 3 centavos das reservas, elas vêm diminuindo. Então esse 0,47 sem qualquer impacto não recorrente. Então nós temos aqui atualmente 0,47 aqui de pagamento de dividendos de forma recorrente. E ele manteve aqui o pagamento de 0,50, né? O gestor pagou 0,50 usando os 3 centavos aí das reservas. Aí aqui tem entra e sai de locatário, não vou ficar falando sobre isso aqui, porque é só troca de locatário, saiu um locatário, entrou 3, 4 locatários em um imóvel, mais um em outro. Trocas pontuais, e o gestor também não fala aqui se essas locações, pelo menos não está aqui, com exceção de uma que está mais lá embaixo, a gente já vai olhar, mas tem 3 locações aqui que não é falado se foi locado pelo metro quadrado mais caro, se não foi, se foi menor, enfim, né? Não tem nada dessas informações aqui. Aqui teve a reavaliação dos ativos, lá no LVBI também teve. Eu não falei do LVBI aqui, vamos ver se eu gravo um vídeo sobre ele. Mas aí teve as reavaliações dos ativos aqui do PVB11 que resultou em algo positivo em 3,26 nos imóveis, elevando o VP do fundo em 2,75. Já no LVBI foi negativo, né? E para entender essa questão de reavaliação dos ativos, tem que entender que eles não são feitos como muitos imaginam, que olha lá no imóvel, vê o entorno, me diz aí quanto você acha que vale, né? Como são imóveis que geram receita, esse fluxo de receitas ele entra para o caixa, é o fluxo futuro. E aí entre outras questões também, como os juros futuros, a Selic, as condições do mercado, aí claro, a qualidade do imóvel, teve reformas, não teve, e por aí vai, né? Então o PVB11 ele teve aqui um retorno positivo de 3,26. O que foi o destaque aqui foi o Park Tower, uma variação positiva de 15,38. Aí nós tivemos mais 4 imóveis com uma avaliação positiva não tão alta, e aí nós tivemos 3 imóveis aqui, o Union, principalmente com uma reavaliação negativa de 6,83. E por que o Union, né? Teve essa reavaliação. O gestor até explica aqui, o imóvel com vacância relevante, isso influencia, como eu disse, o que fez com que o impacto na absorção e na avaliação do ativo fosse negativo. Então tudo isso faz parte. Aqui, pode ser que vai ter muita gente dizer assim, né? Tá vendo como os imóveis não valorizam acima da inflação? Como o investidor de fundo imobiliário está perdendo, ele perde na cota. Vai ter gente que vai falar isso, ele perde na cota porque está caindo, e ele vai perder também aqui nos imóveis e tal. Não é de um dia para o outro que as coisas valorizam. Nós temos no Park Tower uma valorização em um ano de 15%. Se o fundo só tivesse o Park Tower dentro do portfólio, obviamente ele carregaria um risco muito maior, mas teria no imóvel uma valorização de 15%. E aí falaria o quê? Aí viria eu aqui, outros analistas, influenciadores, falar, tá vendo como vale a pena investir em fundo imobiliário? Também não. Tem que entender que a janela de avaliação de imóveis ela é uma janela mais longa. A gente está falando de no mínimo 10, 15 anos para se avaliar o resultado de um imóvel. O problema é que o brasileiro ele não consegue ter essa paciência de olhar para 10, 15 anos. Não foi. Incrivelmente, né? Vou fazer uma brecha aqui e fazer esse comentário. Incrivelmente o brasileiro não consegue pensar em investimento de 15 anos, 20 anos, mas incrivelmente ele não vê problema nenhum em financiar um carro para 10, 15, 20 anos. Por que 10, 15, 20 anos se o máximo de um financiamento de carro é de 5? Porque aí o cara fica renovando, a cada 5 anos ele está renovando um novo financiamento. Então ele compra um carro, financia ali para 5 anos, termina de pagar, algumas vezes nem chega a terminar, ele já está refinanciando um outro carro. Então quando vai ver o cara está lá nesse bolo de neve negativa, perdendo dinheiro, por 15 anos, 12 anos em refinanciamento, aí ele consegue fazer. Agora, botar o dinheiro todo mês ali, aplicar, esperar a coisa acontecer, não, é muito tempo. Vai entender a cabeça do investidor brasileiro, né? Do brasileiro, não do investidor, né? Do brasileiro.
Aí nós temos outros dados aqui do fundo que vale a pena dar uma olhada. Então a vacância aumentando, eu nem falei, né? Aqui, ó, a vacância em 20%. Só que essa vacância ela não é ainda de 20%, tá? Ela está na casa dos 13%. Eu não sei se a gestora errou aqui, né? Na hora de trazer, porque a gente desce aqui no relatório, a gente vê que essa vacância ela vai chegar a 20% lá na frente. Deixa eu ver onde é que tá. Tá aqui, ó. Além das descritivas no gráfico abaixo, que tá aqui, né? Entre e sai. Nós temos aqui, informou que vai deixar o ativo, a Cassione informou que vai deixar o ativo no FL 4.440 em dezembro de 25, levando a vacância então para 20,9. Aí a gente vê que a vacância vai chegar em dezembro de 20,9, ela ainda não está em 20,9, como a gestora trouxe aqui em cima, né? Pulando essa parte aqui, tem outros pontos que merecem atenção. A reserva, como eu falei, ó, ela vai diminuindo. E se aquele lá é o resultado do fundo, e vai, se for consumindo aqui teve um resultado maior, então manteve, né? Mas se ficar como está hoje, até o fim do ano isso aqui vai acabar, né? E aí fica de repente um pagamento ali de 0,47, 0,48 de dividendos se nada mudar, de locações, entrada de novos inquilinos, reajuste nos aluguéis, tudo isso influencia, então não dá para cravar aí certinho o recorrente do fundo com os atuais inquilinos. Aqui nós temos as despesas imobiliárias, esse é um ponto de atenção, perceba que ela vem subindo, 0,03, aqui no relatório do mês passado era 0,02, se eu voltar para o ano de 2024, quando a vacância estava na casa dos 5%, era de 0,01, então é um pontinho de atenção, isso aqui vai consumindo distribuição do fundo, já que ele tem que usar aí para pagar os custos que ele tem com os imóveis vagos, né? Então vai consumindo aqui dinheiro do cotista e não tem o que fazer, tem que locar, né? O jeito é locar. Aqui nós temos a carteira do fundo, como ela está distribuída, está em imóveis, né? Apesar de ele ter adquirido o FL aqui 4.440 através de um fundo, está aqui locado em imóveis. Então isso aqui não é disponibilidade em dinheiro, né? Isso aqui é patrimônio do fundo. E no mais, se eu não estou enganado, é isso. Tá? Não tem nenhuma grande novidade aqui. A gente vê o histórico de vacância. Aqui o gestor ele traz como histórico de vacância a financeira, né? Como ela saltou, a gente vê, né? A física em 14 e a financeira saltando aqui para 22. É uma vacância bem significativa aí de dividendos. Até tem aqui o quanto gera de dividendos, pode gerar, né, a mais de dividendos com locações aqui, né, de vacância, que equivale a 0,16. Aqui nós temos o recorrente com 0,51, mas aqui a gente vê que a vacância, que não é não foi esse mês, pelo menos não foi 0,51, foi menos, né? E aqui nós temos uma vacância de... Quer dizer, a vacância foi de 0,51, lá é o resultado, eu falei lá do resultado, né? E aí teve os descontos que tinha que descontar, que um deles é o que está aqui, que eu mostrei agora. Cadê aqui? É isso aqui, né? Está aumentando, então consome dividendo que viria para o cotista e por isso o fundo colocou mais 3 centavos ali para manter o 0,50 que ele está pagando. Então a gente vê aqui que a vacância aqui tem ainda descontos e carências de 0,2, então pode subir um pouquinho aqui quando acabar esse desconto e carência, e o potencial de receita podendo chegar aqui 0,69, 0,70, né? A gente vê aqui, ó, nas últimas 4 locações realizadas no ativo único, 3 foram viabilizadas por meio desse modelo. A gestão está tentando mudar um pouquinho, eu já falei sobre isso, né? Esse modelo aqui, né? Turnkey, que é entregar o imóvel ali pronto e tal. Então ele conseguiu locar para esses locatários aqui no edifício único dessa forma. E aqui também tem a transação no Veracruz, que reforça a liquidez e a qualidade. Por que ele está falando isso? Né? Porque o inquilino aqui vai sair do imóvel em breve e o andar ele já foi ocupado imediatamente após sua devolução pela Serena e o valor nominal negociado na locação teve um aumento de 27%. Aqui não fala se foi locado acima, abaixo, enfim, né? Mas aqui teve um aumento de 27% em relação ao antigo locatário, que ainda não entrou, vai entrar. Então tudo isso acaba influenciando ali na receita do fundo. E no mais é isso aqui que a gente tem do PVB11, não tem nenhuma grande novidade, é um segmento que eu sempre digo, né? Não é nada contra, tem quem acredite muito na recuperação de lajes, imaginando aqui, vamos imaginar uma economia indo muito melhor, uma taxa de juros a 7%, não é o que o pessoal estima, né? Eles pensam mais em 8, 9, mas vamos imaginar que ela chega a 7%,
e a coisa fluindo adequadamente. As lajes podem ir bem melhor? Claro, podem ir. Mas eu digo o seguinte, eu fico de fora das lajes porque é um segmento de muito vai e vem, de troca de locatários, contratos muitas vezes mais curtos, de 6 meses, 8 meses, um ano. E aí qualquer coisinha que dá, qualquer coisinha não, né? Mas a economia de repente não vai tão bem, pronto, lá vem o aumento da vacância. A gente vê que a gente está passando por um cenário complexo, de muito barulho político aqui no Brasil, e, e os galpões logísticos, por exemplo, vão muito bem, os shopping centers vão muito bem. Eu nem vou falar dos urbanos ou híbridos, porque nos urbanos lá, os principais, majoritariamente os contratos são atípicos. Então ali independente vai carregar por bastante tempo desse jeito. Só que a gente vê que nos galpões que tem contratos atípicos e típicos, os galpões seguem muito bem. Então, mesmo com o momento que a gente vive, não é de agora. A gente pega ali 19, 20 da pandemia que surgiu, a gente vê que os galpões eles se mantiveram resilientes e muito seguinte, né? Crescendo. A demanda por galpão está grande. Agora que está dando uma segurada em novos galpões, muito pelo custo, que fica alto, mas segue, tem uma absorção líquida absurda, né, no segmento, no Brasil inteiro. Então a gente vê que é um segmento, mesmo em um momento ruim, segue bem. Já o segmento de lajes, ele se concentra muito aonde? Em São Paulo. Então a gente vê as lajes majoritariamente ali em São Paulo, um pouquinho em Rio de Janeiro, um pouquinho em Minas. E, no geral é isso. A gente não vê algo lá no Nordeste, a gente não vê algo ali no Paraná, Curitiba, Rio Grande do Sul. Fica muito assim centralizado em São Paulo, por mais que São Paulo seja o estado, ainda assim fica muito concentrado ali, né? E, enfim, é por isso que eu também não gosto então das lajes, tá? É um dos motivos de eu não gostar. Vejo que é um segmento muito frágil, sofre bastante. Mas se você gosta, confia no segmento, eu entendo que tem que seguir investindo, né? Até porque os imóveis aqui eles têm um potencial de valorização, eu acho que significativo, mas pensando em renda e uma carteira para aposentadoria, para mim o segmento de lajes ele não encaixa, tá bom?